Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 3 pessoas foram presas em São Paulo suspeitas de participar de uma quadrilha que organizava falsos leilões pela internet. Os criminosos negociavam veículos que não existiam e as vítimas chegavam a pagar até 50 mil reais por lance. A quadrilha criava sites parecidos com os de leilões verdadeiros e simulava a venda de carros e motos pela internet com preços abaixo do mercado. Os lances eram supostamente aceitos, mas as pessoas nunca recebiam os veículos. A maioria das vítimas é do estado do Pará, onde a investigação começou. Mas a polícia descobriu que os principais suspeitos de participarem do esquema estavam na capital paulista. Hoje, 3 pessoas que desempenhariam funções diferentes na organização foram presas e celulares foram apreendidos. 2 mulheres, uma senhora com 68 anos, uma outra moça em torno dos seus 28, 29 anos e um rapaz. A polícia ainda procura 2 suspeitos que não foram encontrados. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Grande São Paulo e no interior do estado. Segundo a investigação, os carros anunciados tinham valores entre 50 e 60 mil reais. O delegado alerta que é preciso comparar preços e desconfiar de ofertas que pareçam vantajosas demais. Verifique se ele é um site original mesmo, se não se trata de uma interface e que os valores estejam agregados com a tabela FIPE, porque não existe almoço de graça. Se você acha que está ganhando de um lado, provavelmente você vai perder de outro. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula diz que a alta do dólar é um jogo especulativo e que o governo vai agir. Dona do Facebook e do Instagram terá que suspender o uso de dados de usuários para treinar inteligência artificial. A apreensão de droga sintética vinda da China preocupa autoridades em São Paulo. Em menos de 24 horas, Rio de Janeiro registra 3 acidentes com elevadores. Furacão causa destruição no Caribe e segue em direção à América do Norte. Corinthians demite Antônio Oliveira e busca novo treinador para sair da zona de rebaixamento. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O Jornal da Record encontrou anúncios de metanfetamina em sites chineses que prometem entregar no Brasil. A droga sintética é altamente viciante e perigosa. Essa nova rota de tráfico entre Brasil e China é investigada pela Polícia de São Paulo. O apartamento de um condomínio de classe média, num bairro da região central de São Paulo, servia como laboratório para a fabricação de metanfetamina. Sem saber, todos os vizinhos corriam perigo. Se o indivíduo ele não tem o conhecimento necessário para essa produção, ele pode causar explosões e até mesmo incêndios ou até mesmo a contaminação de outros indivíduos que estejam naquele mesmo recinto. A droga sintética, também conhecida como cristal ou tina, era produzida por 4 suspeitos de integrar a máfia chinesa, que foram presos em flagrante. Um deles já havia sido condenado por tráfico de drogas no Brasil. Mais de 2 quilos de metanfetamina foram apreendidos. A droga costuma ser consumida por frequentadores de festas eletrônicas. As investigações apontam ainda que as substâncias químicas usadas no preparo da metanfetamina eram importadas da China e chegavam ao Brasil por encomendas. O Jornal da Record teve acesso aos anúncios de alguns desses fornecedores, que exigem pagamento em dólar e prometem entrega rápida. Neste site chinês, vendedores fazem propaganda de metanfetamina, publicam fotos dos cristais, oferecem a entrega em embalagens de até 25 quilos e garantem o envio para o mundo todo. Como é muito raro o consumo dessa droga no Brasil, a atenção no controle e fiscalização
ela passa a ser norteada a drogas mais tradicionais, como cocaína e maconha, por exemplo. Este laboratório em São Paulo, que detecta a presença de entorpecentes em pelos e fios de cabelos, registrou um aumento do número de testes positivos para a metanfetamina no Brasil. Em 2023, nós tivemos 4 amostras que testaram positivo para essa substância, a metanfetamina. No ano de 2024, de janeiro até junho, nós tivemos 6 amostras. Vemos isso com muita preocupação, porque é uma droga muito maléfica ao ser humano. A Polícia Federal prendeu um traficante ligado ao PCC que teria envolvimento com cartéis mexicanos. De acordo com a investigação, ele integra um grupo criminoso que movimentou mais de 5 bilhões de reais em 5 anos. Quem desce da viatura na sede da Polícia Federal em São Paulo é Ronald Holland. De acordo com a polícia, é um brasileiro suspeito de ser o chefe de uma organização criminosa que lavava dinheiro e enviava drogas para várias partes do país e também para as Américas do Sul e Central. Nas redes sociais, Ronald ostentava uma vida de luxo, com viagens internacionais para Dubai e Maldivas. A investigação também aponta que Ronald teria ligação com cartéis mexicanos e o PCC. Ele e outras 7 pessoas foram presas durante a ação da Polícia Federal. A operação, que reuniu 280 policiais, era para desarticular o braço financeiro do grupo criminoso. As equipes ainda cumpriram 80 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás. As investigações começaram em 2021, quando um suspeito chegou a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e comprou um imóvel no valor de R$2,5 milhões de reais. O negócio foi feito em nome de uma empresa de fachada. A partir daí, a polícia descobriu movimentações milionárias que envolviam lavagem de dinheiro em vários estados do país. Nas operações anteriores de que o alvo principal foi investigado, ele enviava droga para Bolívia, para América Central, sempre utilizando o modal aéreo, aeronaves. Eles enviavam essas aeronaves, muitas das vezes queimavam essas aeronaves no destino e depois retornavam. Durante a operação de hoje, os agentes da PF estiveram em mansões e até em um hangar. Foram apreendidos aviões, relógios de luxo, veículos, dinheiro, além de armas e drogas. Ao longo de 5 anos, o grupo criminoso teria movimentado mais de 5 bilhões de reais. Um dos alvos da operação no Rio de Janeiro continua foragido. Quando alguém se aproveita de uma relação sentimental para roubar ou furtar bens, está cometendo o crime de violência patrimonial. Só nesse ano foram registrados 87 mil casos no Brasil. E os idosos são as principais vítimas. Para evitar que Dona Joana saísse muito de casa, um amigo se ofereceu para ajudar. Ele falava, não precisa você ficar indo em banco nem lotérica para pagar, não. Dá aqui o dinheiro que eu pago para você. Daí ele pegava as contas e ia pagar. No começo, ele pagava tudo direitinho e ganhou a confiança da aposentada. Então, ele pediu que ela abrisse uma conta num banco. Ela aceitou. Daí o banco deu um cartão, que é no meu nome. Ele pegou o cartão. Foram feitos empréstimos consignados na conta dela. E hoje, Dona Joana quase não recebe nada da própria aposentadoria. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de todas as violências praticadas contra pessoas idosas no Brasil hoje, em quase 70% dos casos, as vítimas são mulheres, como a Dona Joana. No caso dela, depois de 4 anos, já são tantas dívidas, empréstimos e descontos na aposentadoria que ela já nem sabe mais como resolver o problema. A chamada violência patrimonial muitas vezes é praticada contra idosos e por pessoas próximas à vítima. Fraudes, extorsões, por exemplo, forçar a pessoa idosa a usar a sua aposentadoria. A Federação dos Bancos diz que investe cada vez mais em segurança digital. Devemos ter aí um investimento por parte dos bancos em segurança e prevenção a fraudes na ordem de 4,7 bilhões de reais. A Dona Joana procurou a polícia, mas como foi de livre e espontânea vontade que abriu a conta, agora precisa comprovar que foi enganada. Mas uma das maiores mágoas é saber que seu nome consta agora na lista de maus pagadores. É a única coisa preciosa que eu tenho na minha vida. A minha riqueza é meu nome limpo.
Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo anunciaram uma greve a partir da meia-noite de hoje. O repórter Romeu Piccoli tem os detalhes. Olá, Romeu, boa noite. Oi, boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Não houve acordo na reunião de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores e as empresas. E a Justiça determinou que nos horários de pico das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite, a frota de ônibus opere com 100%. Nos outros períodos, a circulação deve ser de 50% da frota. A categoria reivindica aumento salarial de 3,69% e mais 5% de aumento real, além de aumento nos benefícios. Metrô e trens funcionam normalmente. O sindicato ainda aguarda uma contraproposta das empresas para possivelmente cancelar a greve. E a Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos amanhã. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. Pelo terceiro dia seguido, geou nos estados da região sul do Brasil. Logo cedo, os termômetros registraram temperaturas negativas em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, foram 5,7 graus abaixo de zero. Em General Carneiro, no Paraná, a neblina e a geada esbranquiçaram a paisagem. Quase 6.000 pessoas ainda estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. A região metropolitana de Porto Alegre concentra quase 40% dos que tiveram que abandonar as casas por causa das enchentes. Mais de 20 crianças que ainda moram em um abrigo na zona norte de Porto Alegre puderam voltar a estudar. Um ônibus foi cedido pela prefeitura para levar os alunos até salas de aula temporárias. A escola onde elas estudavam foi atingida pela enchente e ainda precisa ser reconstruída. Às margens da BR-290, que dá acesso à região das ilhas da capital, famílias ainda estão acampadas. Voluntários improvisaram um banheiro de madeira para oferecer banho quente no inverno. A gente agradece a Deus em primeiro lugar e depois a eles, né? Que vieram trazer esse banho maravilhoso, não tenho palavras. Mesmo orientadas por assistentes sociais, as pessoas se recusam a deixar o local para ficar perto das casas que foram inundadas. Hoje, pela primeira vez em mais de 10 dias, o nível do Guaíba ficou abaixo da cota de alerta, de 3 metros e 15 centímetros. O Guaíba recuou, mas muita gente continua sem ter como voltar para casa. Esse aqui é um dos maiores abrigos de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Só nessa escola municipal moram 111 pessoas. Todo mundo aqui perdeu o imóvel na enchente. Quase 6.000 pessoas ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul. 140 abrigos seguem abertos em 46 municípios. Porto Alegre é a cidade que mais recebeu desabrigados, seguida por Canoas e São Leopoldo. Nessa escola, a sala número 3, onde estudava a turma do ensino fundamental, agora é a casa da família Urbina. Há 2 meses, a venezuelana Ionares teve que se mudar para cá com os filhos. Já a água começou a subir muito rápido e nos chegou até aqui, até a cintura. É a mesma realidade da dona Almerinda. Ela e a filha, que tem síndrome de Down, já mudaram de abrigo 2 vezes. Eu queria voltar para minha casa, falando bem. Só que eu teria que reconstruí-la. E eu preciso da ajuda. Hora da previsão do tempo. Vamos saber com a Lidiane Sayuri quais os destaques para esta quarta-feira. Oi, Lid, boa noite. Conta tudo pra gente. Oi, Cris. O tempo segue seco em boa parte do país e volta a chover no sul. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. O avanço de uma frente fria forma nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. A maior quantidade de chuva deve cair na região metropolitana de Porto Alegre, mas sem temporal. A quarta-feira será nublada e chuvosa. Em Santa Maria, em Bom Jesus, tem previsão de chuva passageira de manhã e à tarde. As temperaturas não sobem muito e ficam entre 17 e 18 graus. Enquanto a frente fria não chega, o ar seco mantém o tempo ensolarado e sem nuvens carregadas em grande parte do Brasil. Pelas imagens de satélite, vemos que chove apenas sobre o estado do Amazonas. Amanhã, os ventos do mar que sopram em direção ao continente provocam chuva isolada sobre a região norte e sobre o litoral do Nordeste. No interior do país, céu limpo com sol e calor.
À tarde, em Florianópolis, faz até 24 graus. No Rio de Janeiro, 30. Em Campo Grande, 32. Em Fortaleza e no Amapá, 31. E até 34 em Porto Velho. A massa de ar frio começa a perder intensidade e as temperaturas voltam a subir nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Logo cedo, em São Paulo e em Brasília, os termômetros devem marcar cerca de 13 graus. À tarde, a temperatura aumenta e chega aos 26. Entre as capitais, Cuiabá terá calorão de 36. Momento de interatividade, hora do Tempo Delivery. Chegou a vez da Luciane. Ela é de Ubatuba, São Paulo. Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Praia garantida para você, tá? A previsão indica tempo ensolarado. Na quarta faz até 27 graus, na quinta 29 e na sexta 28. O Tiago é de Itinga, no Maranhão. Boa noite, Tiago. Prepare a garrafinha de água e o protetor solar, porque essa semana será quente. Na quarta e na quinta, 36 graus à tarde. Na sexta, os termômetros podem marcar até 37. Participe também do nosso Tempo Delivery. Basta colocar o nome da sua cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso, eu volto com vocês. Até já, Lidy. E ainda hoje, mês de junho, tem a maior média diária queimada no Pantanal dos últimos 12 anos. No Rio de Janeiro, polícia investiga acidentes com elevadores que deixaram 2 mortos e 1 ferido. Governadores negociam com o presidente do Senado projeto para reduzir os juros das dívidas dos estados com a União. O uso de dados de usuários do Facebook e do Instagram está na mira das autoridades brasileiras. Vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite, Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados proibiu a Meta de usar dados pessoais para treinar a inteligência artificial. Caso a determinação seja descumprida, a empresa poderá pagar multa de R$50 mil por dia. Foi a primeira medida preventiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O órgão afirma ter encontrado indícios de violações da Lei Geral de Proteção de Dados na política de privacidade da Meta. Nela, a Big Tech, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, dizia que os dados dos usuários seriam coletados para treinamento da inteligência artificial da empresa. Na prática, esse tipo de treinamento permite que os sistemas de IA sejam capazes de analisar informações e até gerar conteúdos, como textos, imagens, música, áudio e vídeos. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Meta descumpre a lei brasileira ao não informar de forma clara aos usuários mudanças na política de privacidade e a maneira como vai trabalhar os dados coletados. Outra infração que a empresa de tecnologia pode ter cometido, segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é de usar dados pessoais de crianças e adolescentes, sem as devidas proteções. A gente tem indícios de irregularidades à luz da LGPD e para assegurar a efetividade da atuação da NPD e preservar os direitos do titular, a gente preventivamente mandou suspender o tratamento de dados pessoais para fins de treinamento de IA. Caso a determinação de suspensão do uso dos dados seja descumprida, a Meta estará sujeita a pagar uma multa de R$50 mil por dia. Para este especialista, a Meta não foi transparente na mudança da política de privacidade. Quando você recebe a nova política de privacidade, é um texto enorme, né, com letras minúsculas, ninguém lê aquilo direito e, na prática, é até difícil de você entender. Então, o fato de você concordar com aquilo ali por uma questão até de usabilidade da plataforma não quer dizer que você está consciente daquilo que você está, de fato, entregando para a Meta. Em nota, a Meta afirmou que está desapontada com a decisão e que cumpre as leis de privacidade e regulações no Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores para discutir uma solução para as dívidas dos estados com o governo federal. Os governadores reclamam que os juros são muito altos e que inviabilizam o pagamento dos mais de 700 bilhões de reais. Rodrigo Pacheco recebeu os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. A principal queixa dos governadores é sobre os juros cobrados pela União, que correspondem ao índice de inflação mais 4%.
Somados, os débitos de todos os estados chegam a 740 bilhões de reais. Entre as propostas discutidas estão a redução desses juros em troca de investimentos feitos pelos estados em educação e infraestrutura e a criação de um fundo comum a que todos os estados tenham acesso. Minas Gerais tem a maior dívida, 160 bilhões de reais. O estado ainda não aderiu ao regime de recuperação fiscal e o prazo termina no próximo dia 20. Eu sempre tenho dito que a União tem se comportado com esses estados meio que como um banqueiro. Tem sido um banqueiro desses estados e nós precisamos ter uma cobrança, mas uma cobrança entre entes federativos. Não pode ter um nível de agiotagem como isso. Você ter um aumento exponencial de uma dívida de 200 milhões e passar para 500 milhões. A renegociação das dívidas dos estados tem reflexo nas contas públicas que já estão no vermelho. Para tentar chegar a um acordo e conseguir reduzir os juros, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, principal articulador da proposta de renegociação, se encontrou com integrantes do governo no início da noite desta terça-feira. O desejo de Rodrigo Pacheco é que a proposta seja votada ainda no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar r7.com. Vamos voltar ao estúdio em São Paulo. Celso. Obrigado, Farah. Veja a seguir: dólar volta a subir e atinge a maior cotação desde janeiro de 2022. Programa Celular Seguro chega a 60 mil bloqueios de aparelhos, mas o grande desafio da polícia ainda é reprimir o mercado paralelo de peças. Depois da derrota para o rival Palmeiras, Corinthians demite o técnico Antônio Oliveira. Em 24 horas, o Rio de Janeiro registrou 3 acidentes com elevadores. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. Para especialistas, na maior parte dos casos, falta manutenção preventiva nos equipamentos. Agentes da Polícia Civil estiveram neste prédio em Copacabana para realizar uma perícia no sistema de segurança do equipamento. Ontem, o elevador despencou e atingiu o técnico que trabalhava na manutenção. Eu dei um salto para trás porque a porta, quando ele caiu, a porta se abriu, veio um monte de destroço para cima de mim. Foi o terceiro acidente envolvendo elevadores em menos de 24 horas no Rio de Janeiro. No prédio da Secretaria de Estado de Fazenda, a cabine passou do limite de altura e bateu no teto. Uma servidora ficou ferida. Já neste hospital público, um paciente grave esperou 16 minutos o resgate e morreu meia hora depois de ser retirado do elevador. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia também investiga os casos e identificou que o responsável pela manutenção no hospital não tinha registro para prestar o serviço. A Prefeitura informou que aguarda esclarecimentos da empresa contratada. Nem sempre aqueles que estão responsáveis pela operação e manutenção desses prédios se preocupam em contratar empresas e profissionais que tenham a devida qualificação e registro nos seus conselhos profissionais para exercer essa tal atividade. A primeira orientação dos bombeiros para evitar acidentes é confirmar se o elevador está no andar. Mas nem sempre a responsabilidade é do usuário. De acordo com especialistas, a falta de manutenção é a principal causa das ocorrências. E o equipamento costuma dar sinais de pane. Barulho e anormalidade no funcionamento da porta, né? Escutou um barulho anormal? Fala com o porteiro ou fala com o síndico para poder chamar a empresa responsável, né? pela manutenção. Em São Paulo, a polícia investiga um esquema de venda de celulares roubados. 2 dos principais receptadores conseguiram escapar do país. A tecnologia e o registro das ocorrências têm ajudado na devolução dos aparelhos recuperados. Já faz quase uma semana que a Larissa passou por uma experiência traumática ao ter o celular roubado dentro do carro. O assaltante quebrou a janela com uma pedra. Eu não sei se eu desmaiei com impacto, se eu desmaiei de nervoso. Quando eu acordei, eu estava com um monte de vidro em cima de mim, minha mão sangrando, e então eu entendi que eu tinha sido assaltada.
Mesmo ferida, Larissa sabia que era importante prestar queixa. Fazer um boletim de ocorrência de roubo ou furto com o número do e-mail que aparece na pasta de configurações do celular é um passo fundamental para ter o aparelho de volta se ele for encontrado com criminosos. Aqui na capital paulista, a delegacia que combate esse tipo de crime tem conseguido recuperar centenas de celulares. Em média, metade foi devolvida aos donos. Durante meses, os policiais gravaram imagens nos locais que concentram o maior movimento de compra e venda de celulares roubados. Eles apreenderam quase 300 aparelhos e desarticularam uma espécie de laboratório onde os celulares eram desmontados para a venda de peças. A polícia chegou a estes 2 senegaleses, considerados os maiores receptadores da capital. Eles repassam para os receptadores secundários, que são os responsáveis de reinserir esses aparelhos no mercado. Eles estão com decretação de prisão preventiva, estão foragidos do país. Uma ferramenta lançada no ano passado pelo governo federal também tem ajudado a impedir a revenda. O celular seguro já bloqueou 60 mil telefones e pretende incorporar um protocolo de rastreamento criado no Piauí. Pelo e-mail, assim que o aparelho recebe um novo chip, o receptador é intimado por mensagem a comparecer a uma delegacia. A ação reduziu em 50% esse tipo de crime. A Larissa torce para que a estratégia seja logo aplicada em todo o país. Eu fecho os olhos e eu lembro da cena, me vi pegando, chorei 2 vezes. Então essa é a lição de casa, ficar mais atenta, porque infelizmente está muito perigoso. A Justiça de São Paulo condenou por estelionato a estudante que desviou R$1 milhão do fundo de formatura do curso de medicina da USP. A pena de Alicia Dude Miller é de 5 anos de reclusão em regime semiaberto. A Justiça também determinou o pagamento de indenização às vítimas no mesmo valor do prejuízo causado. A defesa diz que vai recorrer da decisão. O desvio do dinheiro foi denunciado pelos alunos no fim de 2022. Antônio Oliveira foi demitido do comando do Corinthians no começo da tarde de hoje. O treinador não resistiu à derrota no clássico para o Palmeiras em um novo capítulo da crise no timão. A derrota por 2-0 para o Palmeiras foi a gota d'água para o técnico português Antônio Oliveira. Há mais de um mês o time não sabe o que é vencer e está afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 6 derrotas e apenas uma vitória em 13 jogos. Até mesmo o coração corintiano, acostumado a sofrer, está sentindo. Tá apreensivo, né? Só notícia ruim. Todo dia uma notícia ruim. Tá difícil. Tá difícil. Sonhando que alguém possa assumir o clube com mais competência, né? Essa já é a segunda vez que o Corinthians demite um técnico esse ano. Ainda em fevereiro, Mano Menezes caiu, Antônio Oliveira assumiu o cargo e resistiu menos de 5 meses. As derrotas em campo são apenas um dos problemas do clube, que vive uma crise financeira e administrativa sem precedentes. O Corinthians acumula dívidas que passam dos R$2 bilhões. O contrato de patrocínio do clube com uma casa de apostas virou caso de polícia, com a suspeita de lavagem de dinheiro no repasse de uma comissão para uma empresa fantasma. Vários diretores do clube já pediram demissão, o que aumenta a pressão sobre o presidente Augusto Melo. E na semana passada, torcedores invadiram o centro de treinamento e a sede do clube para cobrar a diretoria. O Corinthians está muito mal administrado, deve muito dinheiro por conta do estádio, deve salários, perdeu líderes, tem um dirigente-presidente que é completamente amador, tudo recai no time. O caminho do rebaixamento já está traçado. Um dos nomes especulados para assumir o Corinthians é o de Fábio Carille, atual técnico do Santos e que foi campeão brasileiro e tricampeão paulista em outras passagens pelo timão. Em meio à crise, o Corinthians se reforçou e acertou com Hugo Souza, que pertence ao Flamengo. O goleiro de 25 anos chega por empréstimo até o final da temporada. No Fluminense, o técnico Mano Menezes chegou e já comandou um treino. Foi o primeiro contato com os jogadores e os funcionários do clube. O tricolor carioca enfrenta o Internacional na quinta-feira no Maracanã. O Fluminense está na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos. O dólar voltou a subir nesta terça-feira, chegou a bater nos R$ 5,70, mas terminou o dia vendido a R$ 5,66. Esse é o maior valor
desde janeiro de 2022. A alta da moeda americana tem impacto direto no bolso do brasileiro e pressiona a inflação. O presidente Lula classificou o movimento do mercado de jogo especulativo contra o real. Em entrevista à Rádio Sociedade de Salvador hoje cedo, o presidente Lula disse que a alta do dólar é resultado de especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que o governo vá tomar alguma medida para intervir no câmbio. Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso. Autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal. É isso que vai tranquilizar as pessoas. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu as decisões da instituição em evento do Banco Central Europeu em Portugal. Para ele, o trabalho do BC é técnico. Não é só aqui do Brasil. A alta da moeda americana é um fenômeno global provocado pela maior taxa de juros nos Estados Unidos em mais de 2 décadas. Isso atrai investimentos para lá e aumenta o valor do dólar em relação a outras moedas. Só que o impacto é maior em alguns países. Entre as moedas das economias emergentes é o real, que tem a maior desvalorização nesse ano. O problema, diz este professor de economia, é a situação das contas do governo e a desconfiança do mercado sobre a capacidade do país de cumprir a meta fiscal. O governo está tentando resolver só para o lado das receitas e não para o lado de controlar as despesas. É mais ou menos como uma família que resolve ampliar a casa, viajar, comprar carro novo e falar, bom, mas como que a gente resolve para pagar tudo isso? Simples, nós vamos ganhar mais dinheiro, mas ninguém responde como. Esta economista diz que se o dólar continuar num patamar elevado, há risco de aumento da inflação. Hoje a gente tem uma projeção de uma inflação próxima de 4% e a tendência é que aumente se houver realmente uma manutenção dessa desvalorização do real em relação ao dólar. Então a gente pode sentir isso no preço, por exemplo, no supermercado. O presidente Lula esteve hoje em 2 estados do Nordeste. Em Pernambuco, Lula fez o anúncio de investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Na Bahia, participou da comemoração de independência do estado. Pela manhã, o presidente Lula participou da caminhada do 2 de julho, data em que se comemora a independência da Bahia, que completa hoje 201 anos. De Salvador, o presidente veio para o Recife. Na capital pernambucana, Lula participou da cerimônia de entrega de 448 unidades do programa Minha Casa Minha Vida para famílias que viviam em habitações precárias. O presidente também anunciou a construção de 6 novas sedes de institutos federais de educação na região metropolitana do Recife e no interior do estado. O governo federal também assinou o termo de repasse de recursos a Pernambuco para a conclusão das obras do Porto de Suape e liberou ainda 200 milhões de reais para a construção de 2 maternidades no interior, que vão atender 3 milhões de mulheres. O povo mais humilde, trabalhador, vai ser mais feliz, vai ter mais emprego, vai ter mais educação, vai ter mais oportunidade na vida. E casos como o do Felipe, as pessoas que receberam a casa, vão continuar acontecendo, porque o meu compromisso é entregar 2 milhões de casas até o final do meu mandato. No último compromisso, o presidente participou da cerimônia do acordo de indenização de 14 mil famílias afetadas pelos chamados prédios caixão, que ameaçavam desabar. O governo liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais para as indenizações. Cada família vai receber até 120 mil reais. Veja a seguir o difícil trabalho para apagar o fogo que fica debaixo da vegetação no Pantanal. E veja também
Em Minas Gerais, carreta atinge motociclista. Ele escapou com ferimentos leves. Operação da Polícia Civil de Goiás prende 3 pessoas em Mato Grosso e Santa Catarina suspeitas de aplicar o golpe da casa própria. O exército de Israel bombardeou o sul de Gaza em resposta aos foguetes lançados pelo grupo extremista Jihad Islâmica. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou que a guerra só termina depois da libertação dos reféns e do fim do grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro israelense rebateu informações divulgadas pela imprensa americana de que líderes militares israelenses queiram um cessar-fogo para soltar os reféns e recompor baixas no estoque de munições. Não vai acontecer, disse Netanyahu. No norte da faixa de Gaza, houve combates entre soldados e terroristas do Hamas. O sul da faixa de Gaza também foi um dos focos das operações. As forças de defesa de Israel anunciaram a morte de um grupo de terroristas que avançava em um veículo na área de Rafah. Já na província de Khan Yunis, militares atingiram centros operacionais e depósitos de armas. A ofensiva aconteceu numa região de onde 20 foguetes foram disparados contra Israel na segunda-feira. Israel emitiu comunicado para que a população civil deixasse a região. Hoje, Noa Argamini, resgatada no início de junho, homenageou sua mãe, Liora, que morreu de câncer. Obrigado por ter sido forte e aguentado todo esse tempo só para que eu pudesse te ver pelo menos uma vez, disse a filha, que ficou 8 meses sequestrada na faixa de Gaza. Pelo menos 116 pessoas morreram durante um tumulto em um evento religioso na Índia. Centenas de pessoas foram esmagadas, a maioria delas mulheres e crianças. Outras 80 ficaram feridas e foram hospitalizadas. Autoridades ainda não sabem o que provocou a confusão, mas suspeitam que o calor e a superlotação no evento tenham assustado os frequentadores. A passagem de um poderoso furacão pelas ilhas do Caribe deixou ao menos 5 mortos. O furacão deixou um rastro de destruição pelas ilhas do sudeste caribenho. Milhares de pessoas estão sem energia elétrica. Segundo meteorologistas, o fenômeno agora é uma tempestade de categoria 5 e deve atingir a Jamaica com fortes ventos e chuvas nesta quarta-feira. Especialistas dizem que esta temporada de furacões deve ser a mais intensa nos últimos anos. Vale destacar que o furacão Beryl é o maior já registrado nesta época do ano. Voltamos a falar com a Lidiane Sayuri, que tem mais informações. Cris, o Beryl é o furacão agora de categoria 5 com alerta de extremo perigo. Pelo satélite, vemos a velocidade do deslocamento. As imagens espaciais conseguem capturar com clareza o olho do furacão e todo o seu tamanho e extensão. Em 48 horas, ele foi de tempestade tropical para um grande furacão. Neste estágio, os ventos podem passar dos 252 km por hora. Entre os estragos estão alagamentos, árvores arrancadas, interrupção do fornecimento de energia, destelhamento de casas e abalo das estruturas. Segundo especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai de junho até o final de novembro no Oceano Atlântico, é extremamente incomum. E qual o combustível para esse furacão? A temperatura elevada das águas do oceano. As previsões indicam de 4 a 7 episódios de furacões categoria 3 ou superior nos próximos meses. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Aqui no Brasil, mais de 500 pessoas seguem no combate aos incêndios que atingem o Pantanal. O mês de junho terminou com a maior média de área queimada dos últimos 12 anos, segundo o mapeamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A bordo do helicóptero do Ibama, nossa equipe sobrevoou a região conhecida como Paiaguás, em Corumbá, uma das áreas mais afetadas pelos incêndios no Pantanal. Uma cortina de fumaça encobre o céu. Por terra, brigadistas do Preve Fogo tentam apagar as brasas que queimam por baixo da vegetação.
Equipes do IBAMA de diferentes regiões do país estão em Corumbá para reforçar o combate às chamas. Nas últimas 48 horas, o Pantanal registrou 100 novos focos de incêndio. E de acordo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mês de junho teve a maior média de área queimada desde 2012. Incêndios que devastam também a fauna. O galho que sustentava o ninho de tuiuiuci partiu e os ovos foram perdidos. Mas em meio à devastação, este outro ninho da ave, símbolo do Pantanal, foi preservado, graças à ação dos bombeiros. Uma carreta carregada de cerâmica atingiu um motociclista que estava parado na calçada em Raul Soares, na região da Mata de Minas Gerais. O motorista conseguiu evitar o tombamento do caminhão, mas a carroceria inclinou e atingiu as motos que estavam estacionadas e o motociclista de 21 anos. Com o impacto, a vítima foi arremessada, mas, apesar do susto, sofreu pequenos ferimentos. O motorista prestou depoimento e foi liberado. Ao menos 10 pessoas foram vítimas de uma empresa de consórcios que oferecia cartas de crédito contempladas em Mato Grosso e em Goiás. Os clientes tinham que pagar uma entrada e, depois de um período de carência, descobriam ter sido enganados. 3 pessoas foram presas. Conceição trabalha como diarista. Juntou dinheiro por 2 anos para comprar uma casa. Por indicação de uma amiga, foi até uma empresa de consórcios. Eu tinha que dar 14.800 para mim poder receber a carta de crédito de 250 mil. Que aí eu compraria a casa à vista, não precisaria de fazer financiamento. A entrada foi paga com a promessa de que o dinheiro sairia em 60 dias. Conceição já tinha até escolhido o imóvel, mas no dia combinado, o depósito não foi feito. Foram os funcionários da imobiliária que alertaram a diarista. Eu sinto muito, mas a senhora caiu num golpe. Felipe também perdeu dinheiro no consórcio. A gente tem um pouco de esperança de receber ainda o que a gente pagou, né? Mas é pouca esperança. A empresa tem várias reclamações na internet. Por causa das queixas, a polícia abriu uma investigação e já foram identificadas vítimas em Goiás e em Mato Grosso. A empresa prometia cartas de crédito sem burocracia, mas exigia uma quantia de entrada. A pessoa pagava, mas o dinheiro nunca saía. Se alguém oferecer para você fechar um consórcio e receber o dinheiro em 1 semana ou 2, desconfie que é golpe. 3 pessoas foram presas em Cuiabá e em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Nessa semana, o real completa 30 anos como moeda oficial do país. As histórias do plano que freou a hiperinflação estão em um documentário de 3 episódios, produzido pela equipe do Jornal da Record para o Play Plus. Foram 6 meses de trabalho e mais de 24 horas de entrevistas com os principais responsáveis pelo real. Há mais de 3 décadas, a imagem de remarcação de preços era rotina no Brasil. Fazer a compra da semana, pegar pão na padaria, carne no açougue, sabendo quanto iria gastar, era praticamente impossível. Os preços estão altíssimos, a gente tira uma coisa, põe outra, tira uma água, não sabe o que vai levar. O país era recordista mundial de inflação entre as décadas de 70 e meados de 90. Era um descontrole realmente muito grande. Um país inteiro numa espécie de cracolândia monetária, sem conseguir sair daquilo. As histórias e os bastidores antes, durante e depois da implementação da nossa moeda são contadas no documentário Real, o plano que mudou o Brasil. Uma produção em 3 episódios para o Play Plus. Esse projeto, ele já começou com a ideia de que a história precisava ser contada por quem estava lá. Pelas pessoas que fizeram o plano real. Está tudo na voz deles. Eu acho que isso faz com que as informações que estão ali sejam as mais fiéis possíveis. Foram 6 meses de trabalho. Histórias
que ainda não foram contadas, algum bastidor, alguma coisa curiosa, histórias novas 30 anos depois. Nunca contei essa história. O arquivo de reportagens da Record teve um papel fundamental no roteiro e na edição do documentário. Ele ajudou a contar a história econômica do país ao longo de décadas, até o início dos anos 2000. Uma pesquisa minuciosa que analisou mais de 300 reportagens. A gente está contando uma história de 30 anos atrás. E aí, como a gente vai contar? Bom, a gente tem que explorar o arquivo. Quem assistir vai se lembrar, nossa, era assim mesmo, na época da hiperinflação, era um desespero, na época do confisco, porque a gente conta toda a história das crises econômicas até chegar ao real. Os principais nomes que ajudaram a mudar o cenário econômico do Brasil analisam agora, com muita franqueza, o sentimento que tinham ao traçar um plano totalmente novo para o Brasil. Nós tínhamos muita confiança na estrutura teórica do plano. Agora, essa conversão monetária, né, a criação de uma nova moeda, né, que seria estável no dia seguinte, né, era uma aventura. O que é interessante nas entrevistas também é que eles, hoje, 30 anos depois, eles conseguem mostrar o quanto eles não tinham tanta certeza de que aquilo funcionaria. Mas funcionou. E o real é a moeda brasileira há 30 anos. E quando o real se consolida, fica claro, o documentário mostra isso, que não é um projeto de um governo, de um presidente ou de uma equipe econômica, se transforma numa conquista da sociedade brasileira, que não abre mais mão de ter uma moeda estável. E para assistir aos 3 episódios de Real, o plano que mudou o Brasil, basta acessar playplus.com. Se você ainda não é assinante, cadastre-se. É rápido, fácil e dá para assistir a séries, novelas e documentários quando e onde você quiser. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois tem capítulo especial de Gênesis. Você vai ver Abrão e os 318 na Batalha de Obá. Em seguida, tem informação da zona de risco no reality A Grande Conquista. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.